E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do FBI Talks. FBI Talks é a entrevista com as nossas agentes oficiais do FBI Clube, que eu já vou te explicar o que é, caso você tenha caído de paraquedas por aqui. FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas como posicionamento, comunicação, vendas, mas principalmente o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e a construção de um networking de verdade. Não esse networking que vocês veem por aí em grupos tradicionais, que é super 100% focado em negócios, cartões e etc. Lá dentro do FBI Clube a gente cria relações de verdade que vão muito, muito além dos negócios. E o grande propósito aqui do nosso FBI Talks é resgatar e contar histórias das nossas agentes. E é lógico, virar o holofote para quem realmente merece atenção. Porque eu costumo falar o quê? Que a gente tem o hábito de olhar para as pessoas famosas, para quem está muito distante, histórias inspiradoras, etc e tal, o que é ótimo também, não sou contra isso, mas às vezes só virando o olhar ali para o lado, você descobre que tem uma mulher, uma pessoa com uma história incrível, inspiradora, com muitos insights, aprendizados que você pode colocar na tua própria história para melhorar a tua vida e os teus negócios. E hoje eu tô aqui com a dona Tauane Fanger, que é advogada. Tal, obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda ao FBI Talks. Se apresenta para o pessoal. Meu nome é Tauane Fanger, eu tenho 26 anos, eu sou advogada e o meu amor pelo direito começou na escola, né? Eu estava ali com 14, 15 anos de idade e uma professora uma vez me abordou e perguntou se eu tinha interesse em fazer faculdade, né? Em seguir com os estudos. E aí eu falei para ela que eu tinha, sim, interesse, mas eu não sabia o que eu ia fazer ainda, né? Estava, assim, totalmente perdida. Né? E aí ela me falou, ela era professora de língua portuguesa, né? Minha professora Laura, tenho um carinho enorme por ela. E aí ela falou, você tem muito o perfil de uma pessoa que trabalharia e se daria muito bem na área do direito, né? E aí, né, quando ela falou, eu achei um pouco até engraçado, porque eu não tenho família nessa área e não conhecia muito sobre o direito, né? A gente acha que fazer direito é só ser advogado, né? E aí eu fui pesquisar sobre, e enfim, foi paixão à primeira vista, né? Porque eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever, então, assim, me identifiquei muito com a área. Eu entrei na faculdade em 2016 e desde lá eu fiz estágio em vários setores, tanto o setor público como o setor privado, né? Mas o direito de família, ele só veio nascer, assim, essa paixão por direito de família na faculdade, né? Então, assim, tive aulas com professores excelentes nessa área e cada vez mais eu fui me aprofundando em direito de família, né? Então, assim, direito de família é uma coisa que eu vejo todos os dias, né? Todo mundo tem família, todo mundo precisa. E era uma área que muita gente me perguntava à minha volta, né? E aí, antes de fazer uma especialização na área, eu já pesquisava muito sobre direito de família, eu já lia muito sobre direito de família. Então, por que não, né? Aprofundar mais os estudos nessa área e poder trabalhar com isso. Então, foi mais ou menos ali que eu falei, putz, legal, vou fazer, né? E é isso. É muito interessante parar para pensar como, tipo assim, não necessariamente as suas aptidões têm a ver com o que você vai fazer. Na verdade, não foi nem isso que eu quis dizer, mas, por exemplo, eu tenho as mesmas aptidões e gostos que você. Eu sempre amei ler e escrever. Mas eu sempre falei que uma das coisas que eu jamais faria na minha vida, assim, top 1 de faculdade seria direito. Depois, tipo, engenharia, uma vibe dessa, assim, porque, né, engenharia tá meio que explícito porque eu não faria, mas direito, apesar de gostar de ler, gostar de escrever, gostar de me comunicar, tem essa linguagem mais robusta, mais técnica, mais difícil. Como é que foi na faculdade pra você? Teve dificuldade de se habituar a isso ou você levou tranquilo? O primeiro momento foi um choque, né? Depois a gente vai acostumando, né? Mas é muito engraçado que hoje, acho que eu já até comentei isso com você outras vezes, né? Eu tento fazer o inverso, o caminho inverso, né? Tentar democratizar mais o direito, tentar desburocratizar aquilo que já é muito difícil, né, para as pessoas. Então, assim, as pessoas muitas vezes elas não têm interesse pelo direito porque, putz, é uma coisa muito difícil. É um linguajar diferente, né? Então tem essa certa resistência. Então eu tento trazer isso de uma forma mais coloquial para me aproximar mais das pessoas, né? Uma coisa mais, assim, mais democrática mesmo. Você sabe que até hoje eu não entendo essa necessidade dessa linguagem
nem falando só de direito, mas falando do universo acadêmico. Eu tô cursando Relações Públicas atualmente, né? E, cara, Relações Públicas é uma faculdade, é um tema que trata de pessoas, de relacionamentos, de branding de marca, de... Enfim, é uma linguagem que a gente... uma linguagem não, um assunto que a gente vê no nosso dia a dia. Mas ainda assim as faculdades insistem e persistem em uma literatura... É lógico que deve ser porque o que tem de banco de informações. Mas ainda assim a literatura é bem rebuscada, né? Até hoje não entendo muito o porquê dessa necessidade. Sim. Eu também não, né? E é uma coisa que vem se discutindo muito no direito nesses últimos anos sobre isso, né? Até na hora da gente escrever um processo e tudo mais, pede-se uma linguagem, uma escrita mais coloquial, mais dentro da formalidade da língua portuguesa, claro, mas não usar tantos jargões jurídicos, sabe? Para não... Realmente, porque isso às vezes só atrapalha o entendimento daquele que tá lendo, né? Então, assim, pro juiz ali do outro lado que lê milhares de processos às vezes por dia, ele precisa ter uma linguagem ali que ele vai pegar para ler, e apesar de estar dentro da norma portuguesa, ele consiga entender rápido, de pronto ali, né? Ele não tem tempo para ficar lendo o processo com calma e tudo mais. Então, e traduzindo uma grande frase em uma coisinha que às vezes é tipo só 3 palavras e já resolvi o assunto. É bem isso mesmo. É muito legal. Mas graças a Deus tem pessoas como você que tem esse propósito justamente de democratizar ainda mais nessa área que você escolheu atuar, que é a parte de direito de família e sucessões, que assim... faz parte do dia a dia de todo mundo. Às vezes, direito de família parece mais micro e, na verdade, tem uma série de detalhezinhos, né? A gente vinha conversando outras vezes nos bastidores. E eu acho que é muito importante democratizar isso, porque diz respeito à vida. Sim. E vida todo mundo tem, e às vezes a linguagem que a pessoa está acostumada não traz acessibilidade. Acessibilidade e inclusão é um tema tão trazido atualmente para todos os universos, né? E eu acho que é importante, inclusive, discutir isso, de trazer acessibilidade de entendimento pro cidadão que precisa do direito, da parte jurídica, né? Isso é muito importante. Atualmente, na área de família, e especificamente relacionado a divórcio e pensão, eu atuo tão somente para mulheres, né? Então, eu sempre tento trazer a linguagem jurídica, enfim, essa democratização, essa facilidade, né, da linguagem voltado para esse público, né? Porque geralmente é esse público que, quando sai de um divórcio, é ela quem sai muitas das vezes prejudicada, né? Então, assim, eu tento trazer isso para o universo delas, né? É o meu público final na área do direito, na parte de divórcio e pensão. A minha narrativa é voltada para mulheres, né? A minha atuação. E você iniciou nesse nicho por uma questão de valores pessoais, além dessa afinidade que você teve com a área também? De certa forma, sim, né? Eu fui criada por muitas mulheres. Minha família é uma família repleta, assim, a grande maioria é de mulheres. Eu tenho muitas tias. Minha avó, né? Tive uma convivência muito grande com ela desde a minha infância, né? Apesar dela já ter falecido há 14 anos, né? Me deixou muitas lembranças muito positivas. E eu sempre, como inconformada que sou, sempre vi que a minha avó, ela casou uma segunda vez, né? Minha mãe é filha do segundo casamento. E eu vi que naquele casamento ela sofreu violência de diversas formas, né? Violência patrimonial, porque o ex-marido dela, ele escondia bens dela, violência moral, violência física mesmo, né? Então, assim, era uma coisa que me incomodava muito, sabe? E eu vejo que as mulheres à minha volta, eu via que as mulheres à minha volta, quando saíam ali de um divórcio, muitas vezes, que elas abriram mão de carreira para cuidar de marido, de filho, elas saíam dali prejudicadas. Então, era algo que me trazia um grande inconformismo, sabe? A partir dali, eu comecei a estudar mais o direito de família voltado para mulheres mais a fundo, né? Que a gente chama direito de família voltado com perspectiva de gênero, que é nada mais do que você trazer essa perspectiva para tentar igualar ali o homem e a mulher, né? Então, tentar igualar eles socialmente, politicamente, financeiramente, né? Então, é voltado para isso, né? A atuação que eu tenho hoje. Esses dias, eu vou até te mandar no off, eu vi uma arte, assim, muito... Eu achei bem impactante, eu devo até ter salvado. Uma foto bem antiga
de, tipo, todas as mulheres de todas as gerações e balõezinhos, assim, das falas, como se essas mulheres estivessem observando a mulher de hoje, né? Uhum. Então, tipo assim, lá de cima vinha, nossa, mas ela tá repetindo o que eu fiz. Não, calma, ela vai conseguir não sei o quê. Não, tipo, nossa, ela poderia sair, hoje ela tem mais informações, né. Até a última, que é a avó ou mãe, falando, continua, tal, continua, você vai conseguir, porque a gente trabalhou muito para que você chegasse até aí. Sim. Então tem um pouco desse histórico, né? Muito lá no passado era normal mulheres passarem por questões muito complicadas com relação a casamento, era meio que tratado como quase como uma relação comercial, e hoje a gente ainda tem muita coisa para desconstruir, né? Então acho muito importante esse trabalho que você faz, até porque não se tem muito conhecimento. A gente casa de um jeito romântico, Sim. a gente namora de um jeito romântico, a gente cria a nossa fantasia, até porque a gente é criada assistindo as comédias românticas e os filmes da Disney e etc e tal. E aí a gente acaba esquecendo de pensar nessas coisas na prática, né? Nem todas nós temos o privilégio de ter conhecimento sobre isso, de estar num relacionamento, né, saudável, etc. Eu queria que você apertasse uma tecla SAP, aproveitando que a gente está falando sobre democratizar isso, quando a gente fala em direito de família, o que compete, e as sucessões também, o que compete. Tá. Bom, o direito de família, ele não... quando as pessoas pensam em direito de família, elas pensam tão somente em pensão, né? Pensão, e não, direito de família a gente faz muito mais do que isso. Então, a gente faz divórcio, a gente faz pensão, guarda, visita, a gente regulariza todas essas questões. Tem também a questão de hoje, o que tem muito se falado, reconhecimento de paternidade, maternidade socioafetiva, né? Então, assim, o direito de família é uma área bastante ampla, né? E a parte de sucessões são as partes de planejamento sucessório, inventário, essas questões também, né? Que hoje se fala muito em holding familiar, né? Muitas pessoas têm empresas hoje e muitos bens, e antes dela falecer, ela quer deixar isso organizado para a família. Então, assim, o direito de família, ele é uma área muito ampla, né? Então, assim, se eu for ficar falando aqui tudo que abarca direito de família, vou ficar aqui até amanhã com você. Mas o direito de família é uma área bastante ampla, né? Que eu gosto muito de estudar, e ele tenta, de certa forma, acompanhar a realidade. Apesar de muitas vezes não conseguir, ele tenta. Então, assim, a questão de guarda de animais tem muito se falado no judiciário, né? A questão de pensão para animais, porque a gente sabe que as pessoas hoje não têm, muitas vezes, filhos, né? O casal. Mas eles têm animais, animais de estimação, cachorro, gato. E aí, na hora que se divorcia, como que fica, né? A situação desse animal, por exemplo. Então, assim, o direito de família, ele tenta, né, famílias homoafetivas, né? Então, o direito de família, ele tenta acompanhar a sociedade, né? Apesar de ser muito difícil, porque a sociedade, ela se molda todos os dias, o direito de família tenta, de certa forma, acompanhar ali e regularizar todas essas questões. Eu tô chocada com essa coisa dos pets, mas faz todo sentido. Sim. Faz muito sentido, porque tem muitas famílias hoje que têm tido menos filhos, e até a gente tem os memes, né, dos pais de pets e tudo mais, mas, meu, o amor é praticamente o mesmo. Imagina a hora que você tava falando, meu coração deu até taquicardia de pensar. Hoje, antes tinha o Toby, agora tem 2 cachorros, tipo, quando se separa, graças a Deus, eu não vou, se Deus quiser. Mas, imagina, pra quem tem essa situação. Recentemente eu conversei com uma pessoa nos bastidores, fui até a casa dela, aí ela abriu a porta lá pro cachorro e tal. Eu falei, ela fica aqui sempre e tal, porque tinha um gramadão, e eu ainda não treinei meus cachorros pra uma partezinha do gramado só, e eu vi que o gramado dela tava tão lindo, limpinho, falei, nossa, como eu queria. Aí ela brincou falando que o cachorro não ficava sempre lá, porque na separação dos pais ficou meio tipo guarda compartilhada do cachorro. Sim. E assim, acordos verbais, né, mas nem sempre as coisas saem, então é possível verbalizar e acordar tudo só na boca, né? Por isso que é importante a gente procurar o judiciário, porque acordo de boca pra gente não vale nada, né? Então, procurar sempre regularizar todas as situações, por exemplo, né, o caso de pensão, né? Se um dia o pai vier parar de pagar a pensão, se você tiver regularizado isso, você consegue cobrar na justiça. Você consegue entrar com uma ação de execução, que a gente chama, e aí dá para fazer tanto pelo rito de prisão quanto pelo rito de penhora, né? E cobrar essas pensões atrasadas e tudo mais, vindo até, de repente, a essa pessoa ser presa, né? Então, mas quando a pessoa não regulariza essa situação, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue dar nenhum respaldo jurídico para essa mãe que, às vezes, busca o advogado, né? Porque ela só combinou por boca, só um combinado por boca, ele falou que ia pagar, e às vezes ele até começa a pagar ali 2, 3 meses, mas depois as coisas desandam, né?
Então, é importante sempre tentar procurar o judiciário para regularizar essas situações. Quando você fala procurar o judiciário, é procurar um advogado. Isso, procurar um advogado, seja o advogado particular ou a defensoria pública, né? Que também são advogados dativos que trabalham ali e você não paga nada pelo atendimento dele. São advogados que atuam e são pagos pelo Estado. Entendi. Olha só, não sabia disso. Sim. Legal. Eu ia falar uma coisa que a gente até conversou esses dias atrás nos bastidores sobre contrato de namoro. Foi uma novidade pra mim. O contrato de namoro. Meu, é uma coisa que... esses tempos atrás, assim, que viralizou foi o Endrick, né? O jogador do Palmeiras, muito jovem, que estava ali morando com Hoje eles já são casados, né? Já estão casados. Mas na época ele namorava e morava com ela ao mesmo tempo. Não dava muito bem para entender se eles viviam em união estável ou se eles estavam só namorando, sabe? Então, assim, o contrato de namoro, ele é uma novidade pro direito também, né? Muita gente não sabe, mas é importante fazer o contrato de namoro. Pra quê? Porque, assim, quando você é namorado, os bens não se comunicam. Agora, quando você vive numa união estável, os bens já se comunicam. Então, é uma forma de você delimitar ali o que né? Qual que é se vocês são namorados ou se vocês são marido e mulher, né? Porque isso é muito subjetivo pro direito ainda, né? A união estável é muito engraçado. Muita gente acha que, morou junto já é união estável. E não necessariamente, né? A união estável não tem esse requisito de você precisar morar junto, um tempo mínimo para você morar junto com a pessoa. Tem pessoas que vivem em união estável e moram em casas separadas, em casas diferentes, né? Então, assim, é subjetivo o juiz reconhecer uma união estável, porque tudo é de acordo com a forma que as pessoas se apresentam perante a sociedade. Então, assim, o direito, ele não consegue delimitar justamente por isso, por ser subjetivo. Pode ser que a Maria entenda que eles só têm uma relação de namoro, eles moram juntos apenas tão somente para dividir contas, e o João pode ser que ele entenda que não, que a gente tem é uma relação de marido e mulher, né, e daria para se configurar uma união estável. Então, assim, pelo sim, pelo não, o contrato de namoro seria uma forma de vocês se resguardarem e delimitar isso, né, seria interessante para casais fazerem para ter, né, porque o combinado não sai caro. Então... E costuma ser processos demorados de se sair? Não, o contrato de namoro, na verdade, ele é feito, dá para ser feito em cartório, né? Você procura um advogado para poder te dar todo o respaldo jurídico e tudo mais, né? Para poder fazer as cláusulas do contrato. E depois vocês levam até o cartório e registram isso ali, né? E é isso. Entendi. Basicamente isso. E você lembra de cases para trazer à tona aqui sobre situações complicadas de divórcio, separação e tal? Eu pergunto porque, coincidentemente, essa semana eu tava no meu TikTok. Eu sou meio rata de TikTok, infelizmente. E apareceu uma advogada lendo, acho que um print de uma mensagem que alguém mandou para ela desesperada, e o caso era mais ou menos assim. A mulher era casada, tipo, há 30 e poucos anos, só que o marido tinha uma filha de antes. E ele tinha uma casa que já era quitada, acho que no nome dele, ele tinha dinheiro guardado, coisa de mais de 1 milhão, etc. E essa filha que já era de antes, eu acho que era separação total de bens, alguma coisa assim. E essa filha falou, filha, o cara faleceu, e ela falou, amor, beijo, te dou 10 mil, você tem 30 dias pra sair da casa. E aí a advogada tava explicando que não é bem assim que a banda toca, que por lei essa mulher tinha direito à parte da herança dela enquanto esposa, mesmo o regime sendo comunhão total de bens. É muito importante você ter esse tipo de clareza. Mas imagina essa mulher, por exemplo, não vai atrás e, tipo, se sente pressionada, etc., sai com uma mão na frente e outra atrás depois de 30 anos de casamento, né? Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala a palavra comunhão que significa compartilhar, né? Seria mais ou menos isso. Então, pensando assim, né? Acho que o que você trouxe aqui é um ponto muito bacana, porque quando a gente fala sobre o regime de bens, a pessoa já fala, não, eu confio no outro, ou, não, eu nunca vou me divorciar, e tudo bem, pode acontecer realmente de você viver feliz para sempre com essa pessoa, né? De vocês confiarem, ter um bom relacionamento, realmente, né, até que a morte os separe. E aí que surge o problema, porque o regime de bens, ele não vai reger só o casamento durante o divórcio, né? O regime de bens, ele também rege as questões de sucessões, as questões, né, de quando a pessoa falece e como que vai ser inventariado os bens dessa pessoa que faleceu, né, o cônjuge. Então, assim, a depender do caso, a viúva ou o viúvo, né,
pode ser meeiro ou herdeiro, né? Então, vai depender muito do regime de bens que vocês escolherem. Por isso que é importante procurar um advogado para te auxiliar e te falar, né, qual que é o melhor regime que se encaixaria na vida de vocês, porque cada pessoa, ela é única, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas casam e não pensam no futuro, né? Infelizmente, as pessoas só procuram um advogado no momento do conflito, no momento que tá tudo muito péssimo, no olho do furacão, né? E não, a gente precisa mudar essa cultura do brasileiro de procurar um advogado no preventivo. Se você não consegue falar de dinheiro com o seu cônjuge antes de casar, ali seu noivo, sua noiva, antes de casar, você acha que você vai conseguir falar com essa pessoa no momento do divórcio? Você acha que vai ser tudo tranquilo? Entendeu? Então, assim, é muito engraçado porque as pessoas, elas têm essa resistência, né? Então, muitos clientes me procuram para saber, eu vou casar, qual que é o regime de bens, qual que é o melhor regime de bem para mim, né? E aí eu falo, ok, e a outra pessoa, ela tá de acordo? Ah, não, ela tá um pouco resistente, né? E tá, mas assim, a gente precisa conversar para entender qual que é o que o casal, eles pretendem, né? O que o casal pensa, porque assim, no regime de bens, não se compartilham só os bens, né? Não é só a parte boa, a casa, o carro, a casa na praia. Compartilham as dívidas também. Então, assim, às vezes, o que está muito em alta hoje? O empreendedorismo. Muita gente tem empresa, por exemplo. E, você trabalha CLT e tudo bem, e o seu marido tem uma empresa, né? Ele tem funcionários. A depender do regime de bens que vocês se casarem, de repente você vai virar uma devedora de uma ação trabalhista que o funcionário dele acabou entrando contra ele, entendeu? E aí, às vezes você vai ter que responder com um bem seu, com um bem que era do casal, a depender do regime de bens que vocês se casarem, né? E aí, pensando também na morte, né? Essa pessoa faleceu, e aí? Principalmente se ele for você for o segundo casamento dele, ele tenha filhos. Aí que mora o problema e aí que mora o perigo, porque as pessoas começam a brigar ali, né? Então, assim, uma coisa que, independente do regime de bens, a mulher, né, a viúva ali no caso, ela não poderia ser retirada da casa, porque ela tem direito real de habitação, que a gente fala, né? Mas referente a essa divisão, né, e aí hoje eu falo que até eu atendi um caso assim, que esse senhor, ele me procurou, e achei até muito, muito bonito da parte dele. Ele já é um senhor já de idade e tudo mais, e ele foi casado pela segunda vez com essa senhora, e eles eram casados na comunhão, eles são casados na comunhão total de bens. Então, assim, tudo que eles têm antes ou depois do casamento, comunicam entre eles, né? E aí ele falou, eu tenho só uma casa. Eu tenho uma casa e eu tenho uma filha do outro casamento. Só que essa casa, quem me ajudou a construir foi a fulana. E eu quero, no momento que eu falecer, eu quero que ela fique com a maior parte. Ele falou assim, aliás, eu queria que ela ficasse com tudo. Aí eu falei, olha, não dá. Né, pelo regime de bens que vocês são casados, não dá, até porque você tem uma filha do primeiro casamento, que ela é sua herdeira, e não tem como tirar ela dessa situação, não tem como, uma parte do bem, né, a gente chama ela de herdeira necessária, né, então a gente precisa, fugiu a palavra, a gente precisa proteger ela, essa legítima, né, que a gente chama no direito, e você não pode dispor de uma parte do seu patrimônio. Todavia, a outra parte a gente consegue fazer um testamento, ele queria fazer um testamento, e deixar para sua esposa, então no momento que ela falecer, ela vai ter um percentual maior da casa, né? Então, assim, ele tinha uma parte disponível ali, que ele poderia dispor da herança, e vai fazer um testamento em nome dessa mulher, porque ele reconhece que ela é uma companheira dele de vida, e se um dia ele vier a falecer, ele quer deixar ela resguardada, né? Porque a filha dele hoje já assim, por ele já ter muita idade, a filha dele também já é uma mulher, ela já é casada, ela já tem a vida dela, né? Não precisa dele, não precisa de nenhum bem dele para poder se manter, e nem nada do tipo. Ela tem a vida dela, mas ele queria, como é a única casa que eles têm, ele queria deixar essa esposa dele, né, desse segundo casamento resguardada. Achei muito bonito da parte dele. Então, assim, é possível, né, a gente entender e desmistificar isso, né, que você escolher o regime de bens, ele não é uma desconfiança que você tem da pessoa, é, na verdade, um pensamento, assim, futuro mesmo, né, para proteger. Até de proteção. Não só você não protege só você, mas você protege o outro também, né. E até uma curiosidade, você vinha falando do regime, etc, isso é uma coisa passível de alteração? Ou não? O regime, ele é passível de alteração. Então, por exemplo, eu casei num regime e hoje eu quero alterar. É possível, mas precisa ver caso a caso. Porque
existem ainda muitas pessoas que elas tentam mudar de regime para tentar fraudar. Então, por exemplo, uma ação de execução, alguma coisa assim. Então, precisa ver caso a caso, mas é possível sim você alterar o seu regime. Gente, é um assunto bem... É extenso, porque se você for aprofundar, como existem vários tipos de regime de bens, se for aprofundar cada um, a gente não sai daqui hoje. E aplicável em situações várias completamente diferentes, né? Sim. Às vezes pode parecer igualzinho, mas um detalhe internamente muda completamente a situação. Sim. Por isso o direito é tão complexo, né? E por isso você precisa se manter sempre ali. Sempre atualizado. O direito, a gente brinca que a gente estuda ali 5 anos da faculdade, mais um tempo para tirar a OAB, para passar o resto da nossa vida estudando. Quando a gente acha que a gente aprendeu, que a gente entendeu uma lei, alguma coisa assim, vem um entendimento, vem uma súmula, vem uma jurisprudência, alguma coisa que muda tudo, né? O próprio comportamento da sociedade. O próprio comportamento da sociedade traz muitas inovações para a área do direito. Então, assim, é muito legal e, ao mesmo tempo, trabalhoso. É trabalhoso. É isso mesmo. Eu amei nosso bate-papo. Aí, pra gente ir caminhando pro final, eu sempre gosto de encerrar essa nossa conversa pensando que são mulheres empreendedoras que seguem a gente. Eu acho que esse seu tema, para além do empreendedorismo, é essencial para falar com essas mulheres que, às vezes... eu até conheço algumas delas que ficam nessa relação de, tipo, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Elas têm uma vontade gigante de empreender, mas às vezes realmente abrem mão de algumas coisas em prol da família. Então é essencial que elas saibam disso. Mas para além disso, teu conselho, Tawane, empreendedora, para essa mulherada que segue a gente, o que você diria? Eu diria que o caminho é árduo, o caminho é difícil. Muitas vezes a gente quer desistir, mas a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, né? Então, eu tinha uma professora do cursinho para a OAB que ela falava assim, passos pequenos e firmes. Então, é passos pequenos e firmes mesmo, né? Então, às vezes a gente pensa assim, daqui 10 anos eu quero estar de tal forma, ou daqui 5 anos. Mas se a gente não começar hoje, não começar agora a seguir os nossos sonhos, a gente nunca vai chegar lá, né? Então, acho que independente do que as pessoas falem, muitas vezes para desanimar a gente, ou, né, às vezes acontece tudo de errado pra gente falar, putz, não era pra seguir esse caminho e tudo mais. Escuta a sua intuição, escuta a sua voz lá dentro, porque a resposta tá dentro de você, né? Então, eu tenho muito acreditado nisso. Às vezes, quando a gente quer desistir, quer jogar tudo pro alto, eu vou fazer outra coisa da minha vida, não é isso, né? Eu escuto aquela vozinha interior lá dentro falando assim, não, continua, persiste, né? Tenha resiliência, porque muitas vezes é o que falta na gente, né? Ter resiliência, então, e seguir o nosso caminho. Amei, assina embaixo. A gente tá lendo um livro no Clube do Livro da comunidade, que a parte anterior a essa semana fala justamente isso, que a nossa vida é feita de histórias e as histórias são feitas de atos. Geralmente o primeiro ato é aquele ato da descoberta, então você, tipo, pisa no novo e você vai e tudo mais. O segundo ato é o ato onde um conflito acontece, um problema acontece, que é ali onde a gente fica inseguro e tudo mais. E o terceiro ato geralmente é o fundo do poço seguido da vitória, que é basicamente a jornada do herói. E nesse livro ele fala que, assim, não tem como a gente pular o segundo ato, que é o quê? Esse conflito e esse problema e esse BO acontecendo para você dar um jeito de resolver, se lapidar e sair dali. E aí, quando ela trouxe isso, não tem como pular o segundo ato em nenhuma situação da nossa vida, eu peguei muito isso para mim, porque esse momento que a gente quer desistir é o momento que a gente tá passando no nosso segundo ato. Quer dizer, tudo bem, digamos que você desista em algum percalço que aconteça. Sim. Cara, você vai pra outra história, pra outra jornada que vai chegar no segundo ato, você vai querer desistir de novo. Então, isso da persistência, da resiliência faz muito sentido. Concordo muito. É isso. Não tem como a gente... às vezes eu brinco, não tem como a gente correr se a gente não engatinhar, né? Então, é exatamente isso que você falou. Por mais que às vezes a gente queira desistir, não, eu vou procurar outra coisa pra fazer e tudo mais, vai chegar um momento que a gente vai ter naquela situação a gente vai ter o segundo ato. Então, assim, não tem muito pra onde correr, né? Então, eu acho que o empreendedorismo, no final, ele é muito recompensador, no sentido que a gente tem muita liberdade, a gente tem muita autonomia, né? Pra ser o que a gente quiser, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo que você colocou, muito interessante. E, assim, o que eu posso dizer pra essa mulherada aí do outro lado que pensa em empreender é vir pro FBI com a gente, né? Conhecer o FBI, porque conhecer o FBI e estar ali com a gente abre portas, sabe? Você sai de lá com a cabeça, assim, borbulhando de ideias, né? E às vezes, e aí eu falo isso,
falo muito com a Gabi, porque às vezes uma coisa que a gente fala muito, né? Ah, empreender é muito solitário. Realmente é muito solitário, né? Mas o dia que eu vou pro FBI Clube, mesmo não querendo ir, aí isso não acontece só comigo, não é um caso isolado, isso é com todo mundo, né? A gente sai de lá renovada, as energias revigoradas, a gente consegue achar. E aí uma coisa que eu gosto muito da Gabi é que para cada problema ela acha pelo menos 3 soluções. E aí 3 soluções é o mínimo, né? Porque às vezes tem muitas soluções para vários problemas que às vezes a gente acaba encontrando ali no caminho. Alguém já passou, alguém ainda vai passar. E aí às vezes você precisa escutar alguém que precisa, né, precisa desabafar, e às vezes é você que precisa desabafar. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Maravilhosa. Tawane, ó, vou fazer uma brincadeirinha agora no final. Praticamente patrimônio tombado do FBA Clube já. Ela foi a primeira pessoa que comprou o primeiro convite do primeiro encontro e tá com a gente desde então. Já faz o quê? 2 anos? 2 anos. 2 anos já. E eu lembro que eu já seguia você no Instagram. Gente, quando eu conheci a Gabi, foi tipo conhecer uma pessoa famosa, assim, sabe? Foi tipo conhecer uma pessoa famosa. Pra mim, assim, eu estava realizada. E eu já seguia ela foi a época que você era do Seja Vista ainda. Eu já seguia, eu já me identificava. E aí eu lembro que ela sumiu, depois ela apareceu com uma outra coisa. Eu, gente, o que ela tá fazendo? O que é? E aí, eu vou fazer o evento, e eu não sei o direito o que é, networking, o que é networking, vou lá ver o que é, né? Eu lembro que ela falou assim, vou abrir as vendas, eu fiquei esperando pra comprar, realmente, acho que eu fui a primeira a comprar, entrei e assim, nunca mais saí do FBA Clube, né? Nunca mais saí. E eu sou muito grata pela tua confiança, você ter pessoas que confiam em você durante a jornada, no teu primeiro passo de loucura ali, porque foi uma ideia da tua cabeça, isso faz toda a diferença, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu também, fico muito feliz. Assim, acho que Jundiaí, eu já tinha falado um tempo antes, assim, falava assim, nossa, gente, o Jundiaí é uma cidade tão grande, a gente precisa ter mais união, precisa ter mais troca, mais trocar conhecimento mesmo, trocar experiência de vida, né? Porque, às vezes, a gente tá ali para empreender, mas a gente não tá ali só para falar tão somente do CNPJ, a gente tá ali para falar do CPF, chorar juntas, dar risada juntas. E eu falava, nossa, eu já ouvi falar de outros clubes, de outros lugares, em outras cidades, outros estados, mas eu nunca ouvi falar em Jundiaí. E na época eu procurei, e parece que, eu não sei, uma energia cósmica dali do tempo, você veio com essa ideia, e eu falei, putz, a pessoa tava pensando ali, tava na mesma sintonia que eu, a gente não se conhecia, a gente não se conversava, mas assim, eu te acompanhava nas redes sociais e eu já tava insatisfeita com isso há um tempo, e eu já havia pensado, falei, nossa, a gente precisa se mexer, já tinha procurado alguma coisa nesse sentido, mas assim, não tinha encontrado nada na região, e aí quando você publicou, eu falei, putz, parece que, né, o destino talvez, não sei, mas foi muito legal essa conexão que a gente tem, né? E vem tendo aí já faz acho que mais de 2 anos, né? 2 anos por aí. Incrível, maravilhoso. E pessoas vibrando na mesma sintonia, a gente vai indo para os mesmos caminhos. É isso aí. Tal, amei nossa conversa, obrigada pela troca, obrigada pela confiança. Eu também amei, muito obrigada pelo convite. Qualquer coisa, a gente marca outro. Se vier mais perguntas, mais um, a gente marca outros. É isso. Aproveitando, gente, a gente sempre deixa todos os contatos aqui na descrição, se você estiver no YouTube ou na nossa plataforma, se você estiver na nossa plataforma. Não deixe de seguir a Tal, também para se informar sobre isso. Se você é agente oficial do FBA Clube e ainda não marcou aquele cafezinho esperto, também pode mandar mensagem para ela, que ela adora, né, Tal? Adoro conversar, eu sou uma pessoa muito falante, né, muito comunicativa. Bora! É isso, então, muito obrigada para você que assistiu essa entrevista até aqui. E só para reforçar, não sei em que mês você tá assistindo isso, mas se não for dezembro, porque dezembro a gente tá de férias, todos os outros meses do ano tem FBA Clube acontecendo. Se você é de Jundiaí ou regiões próximas, fica o nosso convite para vir conhecer presencialmente, porque o FBA Clube é diferente de todos os outros grupos e clubes e etc. E isso não é só forma de falar, por isso que eu sempre convido você para vivenciar e entender essa experiência de perto, como funciona, tá bom? Um beijo, aproveita esse conteúdo aqui e depois maratona os demais, porque tem muita história incrível ainda para você assistir. Obrigada de novo, Tal. Obrigada eu. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tá vendo?